recebendo o professor e advogado que atua na área trabalhista, Alexandre Pinto. Vamos retomar rapidamente um assunto sobre como é que está, afinal de contas, a situação do piso nacional da enfermagem e falar também sobre outros assuntos muito importantes no nosso programa de hoje, sobre alteração de pagamento de férias em dobro, como é que fica essa questão de férias, de pagamento de férias diante da legislação trabalhista atual, e falar também sobre um outro tópico muito importante, que é a situação desse momento político, eleitoral, né, sobre como é que está a discussão no meio entre os advogados trabalhistas, entre a justiça trabalhista de modo geral, falar um pouquinho sobre esse tema também, né? O Alexandre Pinto, que em breve estará assumindo a Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados do Trabalho. Seja bem-vindo, professor Alexandre Pinto, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você, participando desse seu programa, levando aos seus telespectadores informações necessárias e importantes no momento que nós estamos vivendo em nosso país. Prazer tê-lo conosco, professor Alexandre Pinto. Eu iniciei a nossa entrevista conversando, né, sobre, digamos assim, um assunto que parecia que estava encerrado numa entrevista anterior sobre a questão do piso nacional da enfermagem, mas tivemos uma decisão, inclusive, como a gente diz no popular, você cantou essa pedra, né? Tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um dos ministros, que continua no processo de votação, sobre essa questão do piso, né? Afinal de contas, como é que está essa situação hoje, né, no dia em que nós estamos gravando essa entrevista, que é o dia 15 de setembro? Olha, Robson, veja só, o ministro Barroso, do Supremo, ele tomou uma atitude que, se não é a mais simpática, foi a mais racional, né? Eu já tinha dito aqui em outra oportunidade aos seus telespectadores, que o piso ele é extremamente justo e merecido. Só que a capacidade econômica das empresas que vão ter que aplicar esse piso é outra realidade e que não é suscetível de ter uma aplicação imediata sem haver danos, talvez até irreparáveis, né? E o que aconteceu com isso? A lei foi promulgada, o presidente sancionou a lei, e o que aconteceu com a lei? A lei entrou em vigor no dia 5 de agosto, mas agora, recentemente, o ministro Barroso concedeu a liminar, suspendendo a eficácia da lei. O que significa dizer suspender a eficácia da lei? Significa dizer que a lei não está retirada do mundo jurídico, apenas ela momentaneamente não pode ser exigida, certo? Mas essa decisão, ela vai ter um problema sério. Por quê? Porque como é que vai ficar esse quadro? O Supremo vai dizer que a lei tem vício de constitucionalidade e não tem eficácia? Olha, eu honestamente não consigo ver esse vício de constitucionalidade que eles estão pensando em ter. Mas o que vai acontecer na prática é querer voltar para o caminho que deveria ter sido trilhado anteriormente e que, de forma absurda, o Congresso Nacional não trilhou, e as partes envolvidas no assunto, tanto os trabalhadores de enfermagem quanto as empresas do ramo de saúde, não quiseram sentar à mesa e fazer o que eu sempre disse: deveria ter havido um escalonamento da aplicação desse plano para que as empresas pudessem gradualmente ir absorvendo esse custo, porque, amigo Robson, é muito claro para você e seu telespectador de que, no caso específico do técnico de enfermagem, que é a grande maioria, a quase totalidade dos alcançados pela lei, a grande maioria vai ter a sua remuneração dobrada, ou mais que dobrada. Então, isso é um impacto muito grande, né? Se você imaginar, num hospital com 1.000 empregados, 800 é da enfermagem, aproximadamente, dos quais 750 são técnicos. Então, você observa que vai ter uma dobra aí em mais de 70% da folha. E aí não tem quem aguente, é muito difícil economicamente se fazer isso, principalmente as instituições hospitalares filantrópicas, as chamadas Santa Casas e outras, as ligas, as coisas da vida que tem. Em parte vive até de doação, né? Inclusive. Doação ou recurso público. E até complementando a informação, no serviço público, por exemplo, né? Mesmo como a gente, que isso fique claro que a gente considera que é justo e necessário esse aumento, mas, por exemplo,
está previsto em orçamento para pagar, né? Às vezes você diz assim, autoriza esse pagamento, mas como se o dinheiro não foi nem previsto em orçamento para pagar, né? Então, assim, ficou uma coisa meio que atropelada no período de eleição, e aí você não discute os meios de financiar, né? Tem que aumentar o valor que se remunera de tabela SUS, tem que aumentar a remuneração que se transfere para os hospitais, públicos, privados e as instituições filantrópicas para que se pague o justo aumento do piso, né? Exatamente. E aí nós temos um problema, Robson, é que você não tem como repassar esse custo tão elevado no plano de saúde, você não tem como repassar. O plano de saúde não tem gordura para isso. A população já não aguenta pagar o plano de saúde, hoje é muito caro. Você e eu, que tem uma situação menos desfavorecida, a gente paga um plano de saúde, mas pesa no orçamento. Imagina aquela camada da sociedade que está aí numa faixa abaixo de R$ 6.000 mensais, que é a grande maioria da população, não tem condições de não ter plano de saúde, ainda mais a suportar o reajuste. Mas, infelizmente, essa é a realidade, né? A gente está encarando isso com muita preocupação, porque já começou a haver demissões em todo o Brasil, né? E eu não culpo as empresas, mas o que vai acontecer com isso? Existe uma regra de proporcionalidade entre o número de leitos e o número de profissionais de enfermagem. Isso não pode ser descumprido. E como é que o hospital vai diminuir seu número de enfermeiros e técnicos? Diminuindo o número de leitos. Ou seja, a oferta de leite vai ficar cada vez, que já não é tão boa, vai ficar ainda mais muito comprometida. Pior. No caso do serviço público, Robson, é importante esclarecer que a lei diz que os entes públicos que tiverem lastro orçamentário financeiro para implementar o piso, implementa desde já. Os que não têm vão ter que esperar o orçamento do ano que vem para poder fazer isso. Sem dúvida. Advogado da área trabalhista, também professor Alexandre Pinto, eu gostaria de uma palavra sua, né, para que a gente possa trazer informações para o público, né, sobre essas, digamos assim, súmulas, como se chama, né, na linguagem, né, que é a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, né, ou seja, que traz, digamos assim, regulação sobre como é que se aplica, como é que funciona, né, a lei, quando a gente diz respeito a pagamento de férias em dobro. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso para a gente esclarecer aos nossos telespectadores. Olha, Robson, é preciso fazer uma introduçãozinha para a gente esclarecer. A lei diz no Brasil, na CLT, que todo trabalhador, após 1 ano de trabalho, ele adquire o direito às férias. E aí o patrão tem, a partir daquele dia que ele completou o aniversário de 1 ano, ele tem 11 meses para dar férias ao empregado. Ou seja, ele tem, quando completar 12 meses, ele tem que ter gozado um período de férias. Então, isso é um período aquisitivo, que é o de 12 meses para você adquirir o direito, e concessivo, que é o período que você vai gozar as suas férias. Quem escolhe esse período em que você vai gozar as férias não é o empregado. Quem escolhe é o patrão, é a conveniência dele. O que acontece? A lei ela é bastante clara, lá no artigo 137 da CLT, ele diz que se vencidos os 12 meses, subsequente aos 12, ou seja, você entrou agora em 1º de janeiro de 2020, em 1º de janeiro de 2021 você completou 1 ano, então você adquiriu férias. A empresa tem 12 meses, até 1º de janeiro de 2022. Não concedeu as férias, se não deu, ela vai pagar em dobro. Isso aí não modificou nada. Então, a empresa não vai pensar que com essa revogação da súmula vai dar férias quando quiser, não, vai pagar em dobro. Passados 12 meses, você paga em dobro. O que é que a súmula dizia, então? Ela dizia que se você der as férias no período correto, ou seja, dentro dos 12 meses, mas não pagou 2 dias antes, porque quando o empregado sai de férias, ele recebe 30 dias de salário e mais 1/3. Isso teria que ser pago 2 dias antes. Se você pagasse 1 dia antes, ou 1 dia depois que começaram as férias, 2 dias, 3 dias, você ia pagar em dobro. E aí, foi isso que o Supremo disse, que o TST está errado, que a súmula 450 não pode ser aplicada. É que, havendo um pequeno atraso no pagamento, não é na concessão das férias. Você está de férias, mas não recebeu, às vezes, o atrasado, não mais vai pagar em dobro. Essa decisão, a meu ver, ela poderíamos dizer que até acertada. Talvez o caminho mais lógico seria, por cada dia de atraso, você fazer uma prorata, você pagar proporcionalmente uma multa por cada dia de atraso. Porque não adianta você também dar férias ao empregado e ele ir para as férias sem dinheiro. Como é que ele vai fazer alguma coisa? Nada.
A não ser que ele vai ficar em casa. Mas se ele for na casa da sogra, ele tem que comprar passagem, né? Tem que ir, vai ter alguma despesa. Então, para que isso ocorra, o caminho mais sensato seria isso. Mas no atual momento, a súmula 450 foi revogada, não existe mais a multa pelo atraso no pagamento das férias. Mas a multa do artigo 137 da CLT, que diz que há uma multa de pagar em dobro se não for concedida, aí sim, essa multa continua existindo. Perfeito. E com relação a essa área trabalhista, há alguma outra, digamos assim, recente alteração que vale a pena a gente compartilhar com o nosso telespectador, seja em relação à questão de férias ou em relação a algum outro assunto? Teve alguma, digamos assim, alguma novidade, alguma nova decisão nos últimos tempos que vale a pena a gente trazer aqui para quem nos acompanha? Não, no momento não. Está, digamos assim, no período de calmaria, e a gente, nós que somos vividos nesse meio, no meio acadêmico, no meio social, do trabalho, a gente sabe que no ano de eleição é jogo de arquibancada, né? Então, o parlamento, de forma desonesta, ela joga para a torcida. Então, nenhuma matéria polêmica trabalhista entra na pauta no ano eleitoral, porque vai haver sequelas eleitorais. E aí, o parlamento não é bobo, não coloca nisso. Mas a perspectiva futura, aí sim, há um outro quadro. A área trabalhista, né, dos advogados sofreu um baque muito grande com alterações na última legislação trabalhista, né? Temos hoje, inclusive, um ex-ministro candidato que foi o responsável foi responsável pela votação dessa legislação trabalhista, que tem gerado tantos prejuízos às pessoas e também aos advogados. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, né? E sobre qual seria, na sua avaliação, né? Você que em breve estará assumindo a presidência da Associação Norte Rio Grandense de Advogados Trabalhistas, né? Qual é a visão que vocês têm nesse período, né? Sobre essa temática que a gente está abordando agora? Olha, veja só, Walter, a reforma, ela teve alguns poucos aspectos positivos, alguns muito poucos, né? E teve aspectos extremamente perigosos. Entre eles, a possibilidade de acordo extrajudicial entre patrão e empregado, que leva para a justiça homologar. Ou seja, você institucionaliza o calote. Porque se nós estivéssemos num país de pleno emprego, não tinha discussão. A briga entre as partes seria equilibrada. O patrão precisa do empregado, o empregado precisa do emprego. Aqui não. O patrão precisa do empregado, mas ele tem um exército de desempregados ávido por qualquer emprego, né? Se sujeitando a receber. E diz assim, coisa. Se quem quiser, né? É melhor do que Exatamente. Passar fome, é melhor do que estar desempregado. Muitas vezes se utiliza Durante esse décadas, argumento, né? Nós ensinamos na academia de que o direito do trabalho é um direito que não pertence ao trabalhador, pertence à família do trabalhador. E, como tal, ele era um direito indisponível. Ah, professor, mas não tem acordo. Os acordos na justiça, o juiz só homologa o acordo se ele entender que aquele acordo não é prejudicial, né? Então, ele usaria um bom senso, tem um filtro que impediria um acordo aviltante. Mas agora não, né? Agora, com a possibilidade do acordo, da transação extrajudicial, se faz qualquer sorte de acordo, qualquer tipo de acordo, e a justiça homologa. Isso é extremamente perigoso num país em que as ameaças contra o trabalhador, de que ele vá à justiça buscar o seu direito, ameaça de entrar em lista negra, ameaça de boicotar, né? Ontem mesmo eu fiquei, digamos, extasiado, fiquei assim, extremamente preocupado ao assistir num vídeo no Kawaii de um empresário convocando os seus pares a não contratar trabalhadores com pensamento de esquerda, com um trabalhador que vota em candidato à esquerda. Quer dizer, meu Deus do céu, você está atrás de um profissional ou está atrás de um político? Se é para ser seu aliado político, tudo bem. Mas para ser seu profissional, você tem que procurar o cara que tenha qualidade na sua mão de obra, que tenha eficiência, que tenha destreza, e procurar identidade ideológica de cada um, né? Não há problema nenhum. Se eu, no meu escritório, na minha empresa, na minha casa, vai trabalhar na minha casa, quem me preste um serviço de qualidade, é esse o critério.
Se o cara é evangélico, é ateu, é umbandista, é de esquerda, é de direita, é anarquista, para mim não tem a menor relevância. A relevância primária é ele está apto, o perfil dele se adequa ao trabalho, se adequa. Então, eu não estou procurando um aliado político, mas isso é muito perigoso quando isso começa a existir, porque num futuro, num passado não muito distante, existia uma coisa chamada lista negra, em que alguns segmentos da nossa economia, quando você ajuizava uma ação, ele comunicava ao sindicato patronal e fazia uma lista quando você ia buscar um emprego, não, tá? Ele entrou com a demanda. Né? Dizia assim, só ele não contrata, senão porque a demanda é a justa. justiça é contra mim, né? Então, você criava isso contra o trabalhador, né? Uhum. Então, há disso, né? Agora, com relação ao futuro, nós estamos muito preocupados. Os advogados trabalhistas como todos, né? Até mesmo aqueles que têm uma posição mais conservadora, aqueles que têm uma posição mais centralizada e aqueles que têm uma posição mais progressista, todos, o conjunto é unitário de entender que o momento é muito perigoso. Por quê? Porque, de um lado, você vê, numa possível reeleição do presidente, uma tendência muito clara de desregulamentação das relações de trabalho, ou seja, a supressão de direitos. Mais ainda, né? Aí você, e ele está certo? Bom, se as urnas deu a ele, o povo deu a ele, o referendo de que ele está certo, bom, é complicado você se questionar o que ele vai fazer. Se é humano, se é justo, se é correto, é outra história, né? E aí, essa desregulamentação, ela passa por sinais muito perigosos, porque a tendência natural é de se manter um Congresso que tem uma visão meramente empresarial. Né? O pobre ainda não entendeu que continuar votando como ele vota, no que é bonitinho, no que é isso, no que me deu as coisas, ele está trazendo a chibata, afiando a chibata para bater nas suas costas. Por outro lado, se nós tivermos uma mudança, né? Se essa mudança no quadro que está aí, das perspectivas, mudança se for para um presidente mais ao centro, como o Ciro, por exemplo, aí nós teríamos, talvez, uma calma, um mar mais calmo, né? Sem nenhuma caça às bruxas e uma tentativa de, digamos assim, conciliar, concedendo alguma coisa e restringindo outras coisas, seria um mar mais tranquilo para se navegar. Se partirmos para a perspectiva do presidente ser a reeleição do presidente Lula, já há um discurso de um compromisso político-ideológico de revogar a reforma. Né? Lógico, não basta querer o presidente. Tem que primeiro combinar com o Congresso para ver se o Congresso vai fazer isso. Mas, pelo menos, a gente estanca a possibilidade de ter na presidência, nas políticas governamentais, uma política de desvalorização do emprego, né? Uma política do mercado informal, uma política do salve-se quem puder, e a política do Deus novas mercado. perdas, né? Exato. Aí eu acredito que não, por mais que queira, o Congresso não iria conseguir, mesmo que ele não tenha maioria, o voto para derrubar o veto é mais qualificado a votação, então eu acredito que não conseguiria. Então, dentro dessa perspectiva, lógico, eu vi há pouco dia debates, assisti, acompanhei nas TVs e canais, tenho visto os presidentes falando, os candidatos falando, e vi o presidente Lula falando na volta do aumento real do salário mínimo. Olha, isso é bom? Eu acho que é. Quando ele fez isso a primeira vez, eu analisei que seria ruim, ia gerar inflação. E foi um equívoco meu. Reconheço que aumento de salário mínimo não gera inflação, pelo contrário, gera consumo interno, que gera crescimento econômico. E gera isso é o que importa para a gente. Então, há essa perspectiva, pelo menos nesse aspecto, muito positivo, porque eu também acho, o Ciro também já anunciou essa mesma ideia. Quem não compactou com essa ideia de hipótese nenhuma é o atual presidente. Para ele, vai continuar o IPCA dando 7% e o aumento sendo de 3%, para descompor o que foi composto nos anos anteriores. Infelizmente, e aí a gente tem uma tendência de cada vez mais restringir o acesso à justiça. As ameaças de acabar com a justiça do trabalho é sempre presente. Aí você pergunta, mas professor, por que querem acabar? Porque tudo que é eficiente não pode funcionar. E queira ou não queira, a justiça do trabalho, eu digo aqui sem nenhum medo, com todo o respeito que tenho aos juízes da justiça estadual,
o juiz da Justiça Eleitoral e o juiz da Justiça Federal. O mais trabalhador, o mais eficiente nessas três justiças aqui, ele perde de 10-0 para o juiz menos eficiente da Justiça do Trabalho. Só para você ter uma ideia. Né? O juiz de trabalho faz 20 audiências num dia. O juiz estadual faz 2, 3. É uma diferença monstruosa. São 50, 60, 70 sentenças por semana, o outro faz 10. Aí isso incomoda, né? A eficiência, o funcionamento. E olhe que hoje a Justiça do Trabalho, pelo menos no Rio Grande do Norte, ela funciona com um número de funcionários muito pequeno, muito reduzido. Muito reduzido. Tem várias com 7 funcionários só, para atender não sei quantos mil processos. Mas funciona e funciona bem. É incrível. Muito bem. Bom, chegando ao final da nossa entrevista com o professor, advogado da área trabalhista, Alexandre Pinto, quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação que você considere importante para o nosso telespectador. Mais uma vez, Robson, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e a minha disposição sempre foi necessária para o seu telespectador, o seu ouvinte, tomar conhecimento e dizer que eu espero, né? Espero que o futuro do Brasil, a partir de janeiro, não seja um futuro de negação de direitos. Que as instituições estejam cada vez mais fortalecidas, né? O judiciário fortalecido, o Ministério Público fortalecido, as polícias fortalecidas, os cidadãos fortalecidos. Porque eu não acredito em país em que meia dúzia de 4 ou 5 estão muito bem e a grande maioria da população está na miséria. Porque isso vai bater na minha casa com o aumento da criminalidade, o aumento da marginalidade, o aumento da violência, né? E a legislação é importante para isso. E a Justiça do Trabalho ela cumpre um papel muito bacana nesse sentido, de garantir, de dar proteção ao cidadão que trabalhou, que fez o empresário ganhar o seu dinheiro, que fez a riqueza do empresário, ele tem que ser respeitado e ter a sua participação e os seus direitos assegurados. É isso que eu só espero. Muito obrigado mais uma vez e até qualquer outra oportunidade que fizer necessário. Obrigado, professor Alexandre Pinto.